Oi, meus amigos. Hoje estamos aqui reunidos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 378, mas esse assunto começou na 371 e fala do idiotismo e da loucura, né? São os casos, né, em que as pessoas não têm as suas plenas faculdades mentais, né? E aí, para finalizar, né, esse ciclo aí de estudo, nós vamos com a pergunta 378, que diz assim: por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? E vem a resposta que está lá no Livro dos Espíritos, né? É uma lembrança. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve conhecimento de tudo o que passou durante sua loucura, precisa sempre de um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente algum tempo da impressão dos seus laços. Bom, como a gente já estava vendo aqui no estudo da semana passada, na 377, né, que quando o espírito ele sai depois da morte, né, ele precisa de um tempo para recobrar a sua consciência de espírito. É como quando nós acordamos, né? E ficamos meio, às vezes, perdidos, não sabemos se o que estávamos sonhando é verdade ou não, né? Às vezes a gente leva uns segundos para recobrar a consciência plena, né? Mais ou menos isso, né, que ocorre segundo os espíritos, né, quando desencarnamos, e muito mais, né, nesse caso específico que estamos estudando, que é o caso das pessoas que não têm plenas faculdades mentais. Bom, recorrendo como sempre ao livro do nosso irmão Miramês, né, muito mais preparado do que nós para as respostas, né, ele nos chama atenção para alguns pontos importantes, né? Um deles é que ele chama atenção que dentro da nossa filosofia espírita nós entendemos que não há perpetuidade, né, de loucura nem de penas, né? Então não existem penas perpétuas, né? O fogo eterno, nada disso existe. Então o estágio de loucura ele como eu falei, um estágio, né? E muitas vezes, né, esse estágio de loucura, ele é ocasionado por um aprisionamento que o próprio espírito causa a si, né, por erros do passado, ou até, né, eu já vi em livros espíritas o relato de que a pessoa nasceu possuidora do que se chama aqui de idiotismo, né, como uma forma de esconder o espírito. Um espírito, no caso específico que eu li, foi um livro psicografado do espírito Lúcius, né, que ele conta a trajetória de alguns exilados de Capela desde lá do ano 324 depois de Cristo, na época do imperador Constantino, e é o próprio Constantino a história, né, que ele teve muitos problemas nessa encarnação e ele atraiu para si muitos inimigos, né, e inimigos poderosos das forças do mal, e ele precisou por algum tempo ficar escondido desses inimigos, e a forma com que a espiritualidade maior encontrou para deixá-lo escondido era que ele reencarnasse na forma com diversas com cerceamento mental, né? E aí esses espíritos não conseguiam encontrá-lo porque ele não tinha poder de emanar as vibrações características do espírito Constantino, devido a esse idiotismo, e sem a emanação dessas vibrações ele não era encontrado, né? Como um avião com a caixa preta, né? A gente acha o avião por causa da emanação das frequências de onda da caixa preta, mas se você desliga a caixa preta, você não consegue achar o avião que cai, né? Bom, claro que essas provações todas, né, elas refletem nos nossos corpos espirituais, né, no nosso perispírito, e ao
recobrarmos, né, a erraticidade, ou seja, ao desencarnarmos, esse nosso perispírito ainda vai sofrer reflexos desses problemas que o nosso corpo material tinha. E, segundo o nosso irmão Miramês, o caminho, né, para encontrar a limpeza desses reflexos ele pode ocorrer em vários processos, né, e ele é sempre via o estudo e a prática dos conhecimentos adquiridos no Evangelho, né? E ele diz ainda que o verdadeiro registro de tudo que fazemos, né, está na nossa consciência, e quando nós sentimos o peso da consciência nos oprimindo, é quando nós atingimos o estágio do despertamento, e aí a gente começa a tentar fazer o processo de limpeza. Quando esse peso não oprime, né, ou a pessoa vai precisar de procurar ajuda, né, ou essa ajuda vai vir compulsoriamente através de reencarnações expiatórias, né? E ainda ele diz, né, que o objetivo do Cristo é sempre nascer em cada um de nós, né, para que a gente possa passar por esse processo de limpeza que nós precisamos ter, né? E aí ele está falando num sentido mais geral, não só dos portadores do que se chama aqui idiotismo, né? E ele chama atenção ainda para o seguinte, né, que não só entre os encarnados existem loucos, né, existem loucos também na erraticidade, que são pessoas, né, espíritos que atraíram para si, estão presos a processos que eles próprios criaram, né? Ele diz que no umbral está cheio de pessoas presas a processos mentais de loucura que essas próprias pessoas atraíram para si, né? E que a caridade de Cristo, né, provê uma ajuda para o despertamento desses irmãos, despertamento do amor no coração desses irmãos, né, através muitas vezes dos hospitais e de remédios. E ele chama atenção, né? Os hospitais muitas vezes são os centros espíritas, os remédios muitas vezes é a água fluidificada, né, que tanto existe no nosso mundo material quanto no mundo espiritual, né? E aí por isso que ele diz da importância dos centros espíritas nessa interligação entre esses espíritos que estão em dificuldade, embora já na situação de espíritos na erraticidade, precisem de um choque com a matéria, né? Que aí são as sessões de desobsessão em que esses irmãos conseguem um despertamento para o amor, né? Bom, e aí ele finaliza, né, e nós vamos finalizar também dizendo, né, porque a própria pergunta diz isso, né, o reflexo, a alteração do cérebro refletindo no espírito. E ele diz assim, né, o cérebro tem reflexos no espírito para recordar as dificuldades e relembrar que o descondicionamento do erro é Jesus em nossas atividades, porque o nosso cérebro ele é acostumado ao condicionamento, né? E quando a gente está condicionado ao erro, nós precisamos passar por um processo de descondicionamento, e esse descondicionamento só se dá no âmbito espiritual com a prática do Evangelho de Jesus na vida da gente, né? Então a lição de hoje é essa. Muito obrigado pela atenção, que Jesus esteja sempre em nossos corações, nos ajudando a fazer esse nosso descondicionamento das nossas más atitudes no nosso dia a dia. Que assim seja.